Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira, mais conhecido como o canal da Simplicidade. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já quero agradecer imensamente aos 3.910 inscritos aqui do nosso canal e convidar você que está chegando agora nesse vídeo para fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo no nosso canal, ativando aquele sininho das notificações e também dando aquele like maroto. E dessa maneira o YouTube vai entender que este conteúdo é bastante relevante e mandar para muito mais pessoas, ajudando no crescimento do nosso canal. E também quero convidar você, investidor pessoa física, a fazer parte do nosso grupo do Telegram e do nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E de antemão, é claro, esse vídeo não é uma indicação de compra, venda nem manutenção, até porque eu não sou analista CNPI, não posso fazer nenhum tipo de indicação. E se você que está do outro lado aí da tela quiser ser um apoiador aqui do nosso canal, vou deixar na descrição desse vídeo o link da plataforma Apoia-se. Dentro dessa plataforma você vai poder nos ajudar com R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, não importa o valor financeiro. Hoje vamos falar então um pouquinho do resultado da Itaúsa, né? As informações trimestrais selecionadas do terceiro trimestre de 2020, através aí do pedido dos inscritos do nosso canal, para que a gente voltasse então com essa parte aí, tanto de leitura quanto de algumas provisões referentes aos balanços trimestrais, principalmente das empresas que nós temos aí em carteira. Bom, ao analisar aqui a parte de estrutura acionária simplificada da Itaúsa, a gente consegue ver que atualmente nós temos 32% na mão de estrangeiros e 68% na mão de brasileiros. E hoje o free float da Itaúsa ficou em 66,36% e temos também 33,64% das ações na mão da família Egídio Souza Aranha. Quando a gente olha a estrutura da Itaúsa, a gente vê que a Itaúsa tem participações em Itaú, participações em Alpargatas, Duratex e NTS, que é uma companhia não listada em bolsa. Com isso, também a gente sabe que ela está aí na negociação para aquisição da Liquigás. Bom, vamos então aos destaques do período, tanto da Itaúsa quanto das suas investidas. O resultado aí que ela vem falando, principalmente essa parte aí do terceiro trimestre de 2020, ela informa que o lucro líquido recorrente da holding atingiu 2 bilhões no terceiro trimestre de 2020, o que representa aí 21% menor em comparação com o mesmo período do ano anterior. E o principal impacto, é claro, ocorreu no resultado de equivalência patrimonial recorrente do Itaú Unibanco, que retraiu ali mais ou menos 23% no período em função de maior despesa com perdas esperadas com as operações de créditos relacionadas à alteração do cenário macroeconômico e veio aí muito puxado por esta questão da pandemia do coronavírus. Na parte ali de remuneração dos acionistas, em 26 de 8 de 2020, foram pagos 168 milhões em dividendos, o que representa 2 centavos por ação para os acionistas da Itaúsa, com composição acionária na época lá em 17 de 8 de 2020. A outra questão muito interessante é que a Itaúsa e as suas investidas integram hoje o índice S&P/B3 ESG. Então, com isso, ela tem ali toda a estrutura da Itaúsa, Itaú Unibanco, Duratex e Alpargatas que estão dentro desse índice, isso é bastante interessante. E ela fala também sobre a questão do ranking da Forbes de melhores empregadores, onde ela detém ali uma certa participação também e com isso dando cada vez mais margem aos seus acionistas e também aos seus empregadores. Bom, na parte aí do panorama da Itaúsa, quando fala de valores, além dos números, a Itaúsa realizou no dia 23 de nove de 2020 a 20ª edição de sua reunião pública anual com o mercado. E esse evento contou ali com a presença de executivos da Itaúsa e também do CEO das empresas do portfólio e abordou principalmente estratégias e perspectivas de futuro da holding e também das suas empresas investidas. Então isso aí foi um grande debate onde milhares de investidores conseguiram entender um pouquinho mais sobre todos os cases que a Itaúsa tem dentro dela, sabendo-se que a Itaúsa de fato é uma holding. E o mais interessante é essa questão aí da reorganização societária relacionada à XP Inc.,
Quem acompanha aí o mercado sabe que o Itaú veio com uma nova proposta, com um fato relevante, falando sobre a XP Inc. Né? Então, o Itaú Unibanco acabou ali anunciando que estuda a possibilidade de segregar por meio de cisão o investimento da XP Inc. em uma nova sociedade, que é a Newcor. Bom, se concretizada essa operação, então, a Newcor passaria a ser uma companhia aberta listada na Bolsa de Valores, cujo único ativo seriam, de fato, as ações que o Itaú possui da XP, que hoje está na casa de 41,05% desse capital. E teria, então, né, claro, o início aos mesmos acionistas ali do banco. Em consequência, teriam-se uma nova empresa listada na Bolsa Brasileira. E a Itaúsa, como um dos maiores acionistas do Itaú Unibanco, detendo ali indiretamente o equivalente a 15,35% desse capital da XP, né, de acordo ali com as informações do Itaú Unibanco, esse movimento deve de fato ocorrer em 2021 e com isso a Itaúsa indiretamente vai ter 15,35%, tá bom? Então, sendo assim, a transação não deverá produzir nenhum tipo de efeito para a Itaúsa nesse exercício aqui do ano de 2020. Pois bem, vamos então dar uma olhadinha rápida nos investimentos por setor. Ela fala da parte do valor contábil na casa dos milhões, né? No setor financeiro ela está ali com 91%, no setor não financeiro 9%, e aí ela fala sobre esse investimento total de 55 bilhões. Seus principais indicadores de resultado da Itaúsa, como a gente pode ver, no resultado das investidas, né, no terceiro trimestre de 2020, ela chegou ali a ter, tanto na parte do resultado, 2 bilhões, passando ali para 1,8 bilhão, tá? E no lucro líquido recorrente, 2,5 bilhão, passando para 2 bilhões no terceiro trimestre de 2020. Isso acabou chamando a atenção, até porque na equiparação, né, do anualizado, teve ali um crescimento de 18,3% e também na parte do ROI recorrente anualizado, teve ali um crescimento de 11,2%. Então, isso é algo que a gente pode começar a entender. Bom, e aí ela fala sobre os destaques também do Itaú, que cresceu na parte ali da sua carteira de crédito pessoa física e micro, pequenas e médias empresas, né? Ou seja, cresceu 3,7% das pessoas físicas, cresceu 14,7% das micro, pequenas e médias empresas. E quando a gente olha então o lucro líquido recorrente, o ROI recorrente da companhia, no trimestral uma queda de 23% e no anualizado uma queda de 36%. Já na parte da Alpargatas, aí o EBITDA da companhia teve um crescimento no trimestral de 20%, porém no anualizado uma queda de 16%. Quando a gente vem ali para a parte do lucro líquido recorrente e do ROI recorrente da companhia, no trimestral um crescimento de 18%, porém no anualizado uma queda de 1%, tá bom? Saindo ali, como vocês podem ver, de 13,6% nos 9 primeiros meses de 2019, passando então para 11,8% nos 9 primeiros meses de 2020. E aí ela informa também que o lucro líquido recorrente do terceiro trimestre foi de 122 milhões, ou seja, 18% superior na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já o Itaú, o lucro líquido recorrente atingiu 5,1 bilhões no terceiro trimestre de 2020, representando uma redução de 23% em relação ao mesmo período de 2019. Na Duratex, a nossa informação é o seguinte, né? O operacional teve um crescimento de 82% no trimestral e no anualizado um crescimento de 22%. Já o lucro líquido recorrente e o ROI recorrente da companhia, no trimestral, um crescimento de 477% e no anualizado um crescimento de 107%, saindo de 3,4% nos 9 primeiros meses ali de 2019 e passando então para 6,8% nos 9 primeiros meses de 2020. O resultado operacional, como vocês podem ver, o lucro líquido recorrente da Duratex, o terceiro TRI de 2020, foi de 175 milhões, um aumento de 477%, e como resultado do maior volume vendido em todas as divisões, aliado aos ganhos de produtividade decorrentes, principalmente ali do aprimoramento
na gestão de ativos e maior eficiência em custos e despesas da companhia, tá bom? Então, aproveitando aqui, a NTS teve um lucro líquido ali no trimestral de crescimento de 19% e no anualizado de 12%. Já os proventos brutos pagos à Itaúsa teve um crescimento de 5% equiparado no trimestral e também de 11% no anualizado, saindo ali de 124 milhões, passando para 138 milhões nos 9 primeiros meses de 2020. E aí a gente vem para a parte do resultado operacional, que fala que no terceiro TRI de 2020 a receita líquida atingiu 1 bilhão 172 milhões, ou seja, 4,5% superior à observada no mesmo período do ano anterior, em razão da correção anual dos contratos de transporte de gás. Já o lucro líquido no terceiro trimestre de 2020 totalizou 643 milhões, um crescimento de 18%, ou seja, superior ali ao terceiro trimestre de 2019, tá bom? Bom, passando aí para a parte do desempenho econômico e principais indicadores da Itaúsa, né? Principalmente ali na parte individual, ela fala sobre a lucratividade e o ROI anualizado. Quando a gente olha aqui, ó, o lucro líquido da companhia, nos 9 primeiros meses, né, na equiparação 19 com 20, teve uma variação negativa de 50%, ou seja, queda no lucro líquido de 50%. Bom, no lucro líquido recorrente, queda de 37,6%. O ROI teve uma perda de 9 pontos percentuais, já o ROI recorrente de 7,1 ponto percentual. Quando a gente olha para a parte do balanço patrimonial, ou seja, os ativos totais da companhia, teve um crescimento de 4,6%, saindo então de 55 bi, passando para 58 bi. Já o patrimônio líquido da companhia também teve um crescimento de 4,5%, saindo de 52 bi, passando para 54 bi. Em questão de mercado, ou seja, no mercado de capitais, quando a gente fala ali de valor de mercado, a companhia teve uma queda de 32,2%, saindo de 110 bi, passando para 74 bi. Já o volume financeiro médio diário da Itaúsa, né, na parte ali das ações preferenciais, teve um crescimento de 5,5%, saindo então de 292 milhões, passando para 308 milhões. Quando a gente fala em questão de ações, né, ou seja, financeiro por ação, a gente vê que teve ali uma queda no lucro líquido de 50,5%. Né? Em 2019, dava 82 centavos por ação e agora em 2020, 40 centavos por ação. Já na parte do lucro líquido recorrente, uma queda de 37,6%, saindo de 86 centavos por ação em 2019, passando para 53 centavos por ação no ano de 2020. E na parte do patrimônio líquido, como vocês podem ver, um crescimento de 4,5%, saindo de 6,20 por ação em 2019, passando para 6,48 em 2020. E no valor de mercado, né, uma queda de 33,2%, saindo de R$ 13,18, passando então para R$ 8,80. Bem, quando a gente olha o desempenho econômico também, ela fala das empresas investidas, tanto a Itaú, a Alpargatas e a Duratex, e tudo isso aí você vai conseguir ver. O que a gente consegue enxergar é o seguinte, tanto na equiparação de 2019 quanto na equiparação de 2020, tanto na parte de receitas, lucro líquido, né, lucro líquido recorrente, patrimônio líquido, ROI sobre o PL médio, ROI recorrente sobre o PL médio e a geração interna de resultados, teve ali algumas questões que não foram tão agradáveis, né? Algumas quedas bem drásticas, mas tudo isso puxado por esse momento que a gente vem passando. O Itaú, por exemplo, quando a gente olha aqui na parte de receitas operacionais, em 2019 ele chegou a gerar, né, um valor financeiro muito grande. Já em 2020 a gente consegue ver que houve ali uma queda de mais de 20%. Então isso é algo que a gente tem que começar a entender e procurar buscar todas as informações. Na análise de desempenho aconteceu a mesma coisa. Então aqui vocês vão conseguir ver a parte do Itaú, Alpargatas, Duratex, CNTS,
outras empresas e no final lá toda a estrutura da Itaúsa, né? Então esse resultado composto basicamente pelo resultado de equivalência patrimonial, ou seja, o que eles chamam ali de REP, né? Então automaticamente o apurado principalmente a partir do lucro líquido de suas empresas investidas e também do resultado de investimentos em ativos financeiros. Bom, então a gente continua aqui, ó, passando e a gente consegue chegar na parte da análise do desempenho, a demonstração do resultado gerencial da Itaúsa. Então, assim, quando a gente vê ali o resultado recorrente das empresas investidas, né, a gente vê que teve sim queda de 21% na equiparação trimestral, queda de 37% na equiparação anual. O resultado próprio da Itaúsa teve queda de 8% do trimestral e queda de 20% no anual. Bom, então, descendo mais um pouquinho, o que a gente quer saber é o seguinte: lucro líquido, como informado anteriormente, uma queda de 8% no trimestral e uma queda de 51% no anual. Bom, continuando, mais ainda, ela fala sobre a questão da lucratividade. Então, quando a gente olha ali para a parte da lucratividade, o lucro líquido da companhia, depois de toda a sua estrutura ali, de doação para o programa Todos pela Saúde, alienação de participação no Itaú Unibanco, Centro Empresarial e também em outros, lucratividade também decorrentes ali de participação acionária no setor financeiro. Ela fala também da lucratividade decorrente de participação acionária no setor não financeiro. Com isso, lá embaixo, ela fala sobre essa questão do lucro líquido, né? Que no terceiro trimestre de 2019 estava em 1 bilhão 941 milhões e passando então para 1 bilhão 784 milhões. Já no anualizado, ela tinha ali 6 bilhões 862 milhões, passando então para 3 bilhões 394 milhões de reais. Bom, e aí ela fala sobre o balanço patrimonial da Itaúsa, ativos financeiros, ativos fiscais, ativos de direito de uso, investimentos, toda a outra parte ali do total do passivo, né? Circulante, não circulante, patrimônio líquido, total do passivo e do patrimônio líquido, tá certo? E aqui no finalzinho ela fala sobre a estrutura do portfólio da Itaúsa em valor de mercado, tendo ali como base 30 de 9 de 2020, tá? Então, quando a gente consegue entender essa posição, né, a soma das partes ficaria em 93 milhões de reais, enquanto a Itaúsa ali está com 74 milhões de reais negociados no mercado, o que daria uma margem de desconto de 20,6%. Então, você comprando a Itaúsa, ao invés de comprar diretamente todas essas empresas do portfólio da Itaúsa, você teria ali, então, um desconto de 20%. Muitas pessoas falam que não existe esse desconto, até porque você está comprando participações de uma holding. E é isso que você tem que entender, tá bom? Já na parte do dividend yield da companhia, no terceiro TRI de 2020, a gente consegue enxergar ali que está na casa de 6,2%. Ela já chegou no primeiro trimestre de 2020 a 9,9% de dividend yield, algo em cima dessa estrutura de pagamento aos seus acionistas, que dava ali próximo da margem de 10%. O que equivaleria ali uma média de 0,85% ao mês, né, estudando direitinho. E quando a gente olha ali a parte de histórico do desconto, né, em dezembro de 2018, a Itaúsa demonstrava ali um histórico de 25% e ao longo desse tempo esse histórico veio caindo, chegando então a esses 20,6% ali de desconto ao comprar então as ações da Itaúsa. Aqui ela mostra ali então também a evolução da cotação das ações da B3 nos últimos 12 meses. Então, ela mostra que você investindo R$100 em Itaúsa, né, ou seja, ali na ordinária, na preferencial e também no Ibovespa, tá, você estaria ali com uma queda. Então, você investiria R$100 e ao longo desse tempo inteiro, aí, desde setembro de 2019 até agora, setembro de 2020, os mesmos R$100 investidos, né, em ITISA 3 ficariam em R$77, já em ITISA 4, R$67 e no Ibovespa 90. A mesma coisa ela mostra ali no setor financeiro. Se você investisse R$100 em setembro de 2019, olhando hoje em YouTube 3, você teria R$71
em YouTube 4, R$ 64,00 e no Ibovespa, R$ 90,00. Já no setor não financeiro, você investindo ali R$ 100,00 na parte ali da Alpargatas, então em Alpa 3 você teria R$ 144,00, em Alpa 4 você teria R$ 147,00, em Duratex 142 e no Ibovespa R$ 90,00. E aí ela fala sobre essa questão do volume financeiro médio diário da Itaúsa Preferencial, que chegou ali a 242 milhões. Bom, e aqui o fluxo de dividendos e juros sobre capital próprio, né, recebidos e também a receber. Ela mostra ali que ela tem uma parte muito gradativa da NTS para receber, porém tanto o Itaú ali acabou dando uma queda imensa para ela e no total ela acabou tendo essa queda ali bem brusca, passando ali da casa dos 4.262 milhões para 1.143 milhões. E aqui ao lado, pagos e também a pagar, né? Queda nos 9 primeiros meses de 2020 na equiparação com os 9 primeiros meses de 2019, porém o número de acionistas da companhia cresceu bastante, um aumento de 145%, todo mundo aí vendo uma grande oportunidade de compra nessa empresa. E com isso, muita gente fica se perguntando o que vai acontecer, né, com essa cisão da XP Inc. Então eu acho que é algo para você ficar muito tranquilo, até porque parte do mercado foi pego de surpresa com esse anúncio aí do Banco Itaú, em consequência, informando que ele irá cindir essa parte ali de 41,05% da XP Investimentos e formar uma nova empresa que é a Newco. E como ficaria a Itaúsa, né? Ou seja, a holding do Itaú nessa história, né? Segundo algumas informações do mercado, né, a Itaúsa pode sim abocanhar um valor de mercado de 19 bilhões, o que representaria 19% no total de ativos da companhia. Então, com isso, ela consegue ali assumir um grande desbloqueio financeiro e eu acho que é algo que a gente tem que continuar analisando sem nenhum estresse, sem nenhuma dor de cabeça, para que você entenda todo esse processo de fundamentação da Itaúsa dentro dessa participação ali da Newco, tá certo? Então, esse aí é mais um vídeo aqui do canal Henrique Brasil Educação Financeira, um vídeo que foi um pouquinho mais longo, mas é para trazer um pouquinho de informação para os senhores, para que entendam algumas empresas que a gente tem em carteira. E aí você pode perguntar, Henrique, você vai continuar comprando essa empresa? Bom, como eu já deixei bem claro, não é uma indicação de compra, venda nem manutenção, até porque eu não sou analista NPI, mas caso você queira saber o que eu vou fazer com algumas empresas da minha carteira, continue assistindo o canal. Fica com Deus, um forte abraço e vamos que vamos.